Boa tarde, presidente. Boa tarde, vereadores, público em geral. Primeiro, eu gostaria de fazer uma justificativa. Nós teríamos a comenda de Bernardo Horta antes da comenda que foi dada, né? Mas os guardas, eles estavam de trabalho, então eles precisaram estar saindo. Então, peço desculpas primeiro aos homenageados, né? Nós buscamos tentar seguir um critério, mas por conta dessas forças nós tivemos que passar. É interessante os homenageados aqui, figuras de Cachoeiro, e falar um pouquinho sobre Cachoeiro, nessa emancipação de 150 anos que a gente tem. E Bernardo Horta, uma figura política importantíssima, né? O vereador Alexandre Basso, presidente, já disse, farmacêutico, político, vice-governador, presidente da Câmara, deputado por algumas vezes, participou como membro ativo, não só como político, mas foi editor-chefe do jornal Cachoeirano, né, da qual nós temos orgulho, enquanto cachoeirenses, de ter ainda alguns exemplares. A maçonaria, ela simplesmente, Cachoeiro toma conta dos exemplares. Alguns deles, inclusive, estão lá no LAPS, Laboratório de Pesquisa Histórica, do Centro Universitário de São Camilo, da qual eu faço parte. E Bernardo Horta é um político, né, de grandeza, um político que atuou no período da Primeira República, né, que data de 1889 a 1930, com as suas devidas ramificações, e que teve a sua história, não só biográfica, mas a sua história de atuação política marcante. Um farmacêutico atuante, jornalista, político, né? E eu tenho uma honra de estar falando sobre esses homenageados aqui. O Carlos Onofre foi meu aluno na faculdade, eu tive a honra de ter sido professor dele no curso de Direito. O Dr. Gustavo Molim, eu não tive uma relação direta, mas tenho uma relação de presente com o Dr. Gustavo, vendo e aprendendo, um homem do direito, especificamente, que representa bem, né, a figura de Cachoeiro. E deixar por último o Adilson Silva Santos, um irmão, um amigo historiador, do qual nós começamos juntos, fizemos faculdade juntos, estudamos juntos durante o curso de História, né, nos enveredamos no mestrado da UF juntos. O Adilson hoje ele é professor do IFES, né, autor de um livro sobre Bernardo Horta, que o vereador Igor Sul está em mãos, e que é referência nos estudos sobre Bernardo Horta no Brasil. Se nós buscarmos fontes sobre Bernardo Horta, fontes bibliográficas, você vai encontrar não só a dissertação do professor Adilson Silva Santos, assim como uma obra publicada por ele. Então, para mim é uma honra estar falando sobre essas pessoas aqui, que tanto representam Cachoeiro, né, e que tanto representam Bernardo Horta, na sua vida, na sua obra, no seu passado, no seu presente, e pensemos também no futuro bem próximo, né, que a imagem e a figura de Bernardo Horta, com todo o seu engajamento político, seu engajamento literário, vereador Igor Sul, o seu engajamento social, possa servir de exemplo para muitos e muitos, tá? Apesar das tragédias pessoais, porventura, que abateram a vida deste grande homem, mas foi um homem que em vida buscou lutar, e muito, por esse debate político, essa reflexão política, tá? Então, parabéns a todos os homenageados, parabéns a essa casa, a mesa diretora, por estar lembrando, não só de Cachoeiro, mas de figuras de Cachoeiro que fazem a nossa história ser grandiosa. Muito obrigado, boa tarde a todos. Sempre também muito emocionado e honrado, agradecer ao meu amigo, quase 20 anos, Diogo. Fico muito feliz também de ver aqui ex-alunos, fico muito emocionado. Minha prima, muito emocionado também por isso. Igner, meu grande amigo de bastante tempo, de muitas ajudas nas pesquisas, Igner, agradeço grandemente. E a história de Bernardo Horta, ela é a história que realmente honra e distingue pessoas, indivíduos, na nossa sociedade. Bernardo Horta, embora não tivesse nascido em Cachoeiro, ele nasce na fazenda Muqui, de propriedade do seu avô, o barão de Itapemirim, de quem ele era neto. Ele defendeu o Cachoeiro de Itapemirim, sempre. Fundou o Clube Republicano aqui no Espírito Santo, o primeiro do Espírito Santo. Isso
em 1887. Depois de Cachoeiro, outras cidades acabaram também fundando clubes republicanos. Com a instalação da República, ele vai se tornar vice-governador. Foi cogitado o nome dele para ser governador estadual, inclusive, mas acabou sendo vice do Afonso Cláudio, né? Bernardo Horta foi, na época não usava o termo vereador, usava-se o termo governador municipal, porque eles acumulavam as duas funções, né? A função executiva e a função legislativa. Ele foi vereador entre 1896 e 1903, porque ele vai sair para ser deputado federal em 3 legislaturas seguidas, de 1903 a 1911, né? E Bernardo Horta, ele vai levar Cachoeiro de Itapemirim e o Espírito Santo para o Brasil, porque ele vai participar de vários projetos fundamentais da história desse país. Por exemplo, projetos relacionados à política de valorização do café, que depois vai redundar no Convento de Taubaté, em 1906, né, reformas eleitorais, até defesa das areias monazíticas do Espírito Santo, Bernardo Horta se envolveu para defender. E um aspecto muito importante da história dele, para eu encerrar a minha fala, é a relação com a família. A relação com a família. Bernardo foi apaixonado pela esposa, profundamente apaixonado, e pelos filhos. 5 filhos ele teve, né? Tanto que a perda precoce da esposa foi determinante para o desfecho que vai ter posteriormente, em 1913, no dia do seu aniversário de 51 anos, né? Então, assim, é a história, como o advogado muito bem disse aqui, de uma coerência impressionante num tempo em que não se recebia, por exemplo, para exercer as funções políticas, né? Isso fez com que ele, por exemplo, contraísse uma dívida muito alta por causa da honestidade, né? Da coerência, como muito bem foi dito. Uma história muito interessante que marcou realmente, né, a história do Espírito Santo. Então, assim, receber essa comenda, para mim, muito me honra também por causa disso, por este nome, né, e a história desse indivíduo. E eu tive a oportunidade, o Mansur também teve, de conhecer parte da família, os netos, bisnetos, e é impressionante como que parece que toda essa bondade, essa coerência se perpetuaram na família. Então eu fico muito feliz e agradecido por essa honra. Obrigado.